Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui no Centro de Investigação, da qual, a partir do convite do professor Dr. Paulo Batista, me sugeriu poder participar desse grupo muito seleto, né? E estar aqui hoje nesse espaço que é tão bonito quanto acolhedor. Então, eu agradeço muito em nome da minha equipe, né, o Arquivo Público Histórico do município de Rio Claro, e eu espero mostrar aqui uma ação que nós fazemos de maneira muito prática e muito realista, né? Eu vou mostrar aqui uma experiência que foi gestada na nossa equipe e ela é aplicada e com impacto direto na comunidade. Então, eu vou pedir licença para passar os slides aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, porque o mais importante é a troca, né? Não quero aqui ficar no papel só de falar, mas eu quero receber de vocês também as contribuições. Não está virando aqui? Agora foi. Só para dizer um pouco da onde eu falo, né? Então, o Brasil está ali, a gente tem essa distância entre Brasil e Portugal. Eu falo do estado de São Paulo, né, o Brasil, o estado de São Paulo, e Rio Claro é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, é uma cidade de 200 mil habitantes e fundada em 1827. Então, nós somos uma cidade média do interior paulista, próxima à cidade de São Paulo, que é a capital do estado. O arquivo do município, ele é da administração indireta, né? Então, no Brasil, nós temos o país, né, a unidade da federação, o estado e o município. Eu sou do município de Rio Claro, ele faz parte da administração indireta, é uma autarquia. Nós fomos fundados em 1979, e nosso acervo é basicamente textual, de documentos produzidos e acumulados no âmbito das funções da administração pública do município, que é a nossa unidade menor na administração da prefeitura. Nosso orçamento anual é de 280 mil euros, né? Nós somos uma equipe hoje de 7 pessoas, um quadro incompleto de funcionários, e eu tenho essas 3 coordenadorias, né? Estou na superintendência, tenho 3 coordenadorias, que é de arquivo intermediário, de arquivo permanente de difusão do acervo e um conselho superior que acompanha as atividades da superintendente. Para ter um aspecto geral da minha instituição, a coordenadoria de arquivo intermediário ela é responsável pelo trabalho de gestão documental, né? Estabelecer as comissões de gestão de documentos e fazer os planos de classificação e definir as temporalidades. Esse é um aspecto da nossa instituição, né? Com documentos com bastante relevância para a administração municipal, quanto seu valor probatório. Basicamente, ordens de pagamentos, processos de protocolo, rolos de PTU e, fundamentalmente, os processos de construção de obras particulares, que é onde eu vou dar o enfoque na conferência de hoje. Eles representam 70% das consultas da administração municipal. Por isso, a relevância que nós fizemos em relação ao tratamento arquivístico desses documentos, tratamento arquivístico completo, que vai do recolhimento, à organização, ao acesso e à difusão dessa documentação. Para você ter uma ideia do volume que nós temos de consultas, nós fizemos em 2023 quase 9 mil atendimentos, basicamente a administração municipal, disponibilizando mais de 11 mil documentos, né? A maior, 70% deles, os processos de obras particulares, que nós custodiamos de 1936 a 2009. Né? A partir de 2010, eles se encontram como arquivo corrente da Secretaria Municipal de Obras. Esse é um aspecto também do arquivo intermediário, especialmente os nossos dois, aqui um só, né? Um deles é o Geraldo Francisco Antonello, e o outro funcionário, que cuidam da disponibilização dessa documentação para a administração pública. Esse é um aspecto do nosso acervo. O arquivo permanente, eu tenho uma coordenadora responsável, que é a historiadora, que faz todo o trabalho de receber a documentação, organizar, classificar e disponibilizar à população os documentos de caráter permanente, ou seja, aqueles documentos que, mesmo digitalizados, não são eliminados. Então, esse é um aspecto da nossa instituição. Mostro aqui para vocês um arquivo que, por ter esses 40 anos, é um arquivo modelo no Brasil, né? Mas temos essa é uma característica física. Eu gosto de trazer imagem para as pessoas entenderem qual é o nosso ambiente, né?
Temos uma sala de atendimento ao consulente, as salas de acervo, elas têm todo o controle ambiental, né? Eu, como arquiteta, a partir da minha gestão, fiz essa adaptação das instalações prediais para receber o acervo, porque entendendo que a manutenção predial é item fundamental para a conservação dos documentos, e esse é um aspecto da nossa porta de acesso, né? Em relação aos documentos de guarda permanente, nós fizemos em 2023 439 atendimentos, a maioria já acontecendo via remota, por e-mail, né, que é uma prática que tivemos na pandemia e que ela permanece. Também disponibilizando quase 12 mil documentos, então, basicamente 25 mil documentos por dia, né? Então, se formos ver, mais de 100 documentos por dia útil que são disponibilizados à administração municipal. Temos um laboratório de conservação preventiva, onde fazemos os trabalhos de higienização e pequenos reparos, com um único funcionário, com a ajuda de alguns bolsistas. Nesse mesmo laboratório, nós fazemos as ações de conservação preventiva em termos de acondicionamento e de armazenamento, principalmente para grandes formatos, no caso dos documentos de arquitetura. Todas as soluções de armazenamento também, nós usamos essa relação desses livros editados pela Associação de Arquivistas de São Paulo, que é a coleção Como Fazer, né, que são manuais muito práticos que nos ajudam nesse tratamento técnico, e temos também um laboratório de digitalização, que foi montado em 2019. Eu gosto de mostrar essas imagens, que nós produzimos esse equipamento, quer dizer, essa mesa, que tem feito a tomada digital de imagens, porque tínhamos uma dificuldade que era comprar um scanner digital que para nós custava R$250 mil, né? Nós customizamos a mesa, compramos os equipamentos e gastamos R$25 mil. Então, com 10% do valor que iríamos gastar, nós estamos fazendo esse trabalho de digitalização. Essa é uma ação que nós compartilhamos para o país todo, né? E eu gosto de trazer aqui para vocês, porque para nós não é impeditivo a falta de recurso financeiro, né? Nós conseguimos resolver com excelência, com todos os padrões, produzindo cópia de preservação, cópia de acesso, mas com baixo custo, né? Aqui também é parte desse procedimento. Fazemos algumas correções, né, mas só sem alterar a imagem, para não perder a autenticidade dos documentos. E, por último, a coordenadoria de arquivo, de difusão do acervo, né? Essa é uma ação que a gente inclui intermediário, permanente e difusão, que é o trabalho que a gente faz de sensibilização da comunidade técnica em relação a desenvolver trabalhos com qualidade, né? São oficinas que nós trazemos o pessoal que faz ações, né, de conservação no Arquivo do Estado, que é uma instância superior à nossa. Eles vão até a nossa cidade do interior para ajudar a difundir essas boas práticas. Recebemos as pessoas também no nosso arquivo para auxiliar municípios que têm serviços arquivísticos, mas não têm instituições arquivísticas instituídas. E também capacitamos os nossos funcionários praticamente todo mês com uma ação externa de capacitação. Uma ação específica da difusão é a ação que nós temos feito voltadas à comunidade, e ela ocorre de diversas maneiras, tanto no ambiente do arquivo, como essa imagem mais central, e essa aqui no canto esquerdo, como em outras situações, como no museu da cidade e nas praças públicas. Então, a ação de difusão, ela acontece tanto no arquivo quanto em espaços exteriores a ela. Eu destaco, dentre os projetos de difusão, o nosso projeto Arquiaventuras, que é um trabalho que nós fizemos com a produção de jogos pedagógicos, feitos exclusivamente com materiais do acervo, com documentos do acervo, onde nós fizemos um quebra-cabeças, né, com o acervo iconográfico e com o acervo de periódicos, né, no caso é um jornal de 1925, onde as crianças trabalham a questão do português, né, de verificar a grafia antiga. Então, são 2 brinquedos com que as crianças acabam tendo contato com documentos do arquivo, né, do acervo, e com a história da cidade. Aqui um pouco do detalhe dos jogos, né, esses são os quebra-cabeças. Então, as crianças, nós optamos pelo jogo tradicional, porque para sair um pouco para que as crianças saiam um pouco das telas. Então, esse jogo nós adesivamos
o acervo fotográfico do tamanho A4, né, que era o tamanho das fotografias, o formato das fotografias, e recortamos esse quebra-cabeças de maneira a laser, né, foi um corte a laser. Esse quebra-cabeças ele é acondicionado, até trouxe um para vocês darem uma olhada, e as crianças também recebem esses cartões. Esses cartões contêm o nome dos locais que estão retratados no quebra-cabeças, mas também a descrição desse ponto. E o interessante é observar que o nome dos pontos eles estão na escrita braille, então esse jogo é inclusivo, toda a impressão é para baixa visão, então tem um nível de contraste grande. Nós temos diversas crianças no município com essa dificuldade, tem cantos arredondados. Então, ele é um jogo que, além de tratar sobre questões de história e memória da cidade, ele tem também a possibilidade de que toda criança consegue brincar. Nesse canto aqui, tem o quebra-cabeças que é inclusivo, que ele é para criança com dificuldade motora. Então, nós não temos nenhum tipo de restrição a que as crianças brinquem com esses jogos, né? Eles são bem coloridos, nós colocamos sempre o brasão da prefeitura e o logotipo do arquivo, não tem o logo da gestão para evitar que um prefeito não utilize, né, no prefeito no seguinte. Temos também aqui um detalhe do detetive, né, que é o detetive de palavras, que é com o jornal e com a lupa que as crianças utilizam para reconhecer as palavras com grafia antiga, uma sopa de letras, que para nós chama caça-palavras. Essa sopa de letras tem os pontos que estão relacionados no quebra-cabeças, então o jogo vai ampliando aquele assunto que a professora trata com o outro, né? Esse arquipapo aqui, nós fizemos 6 imagens com 3 lugares distintos para verificar as alterações no espaço urbano, numa época basicamente do século XX, e aqui o século XXI, né? Onde as crianças identificam o que permanece e o que se altera no espaço urbano. Fizemos também um mapa de percurso para continuar essa questão sobre a espacialidade e a geografia da cidade. E esse mapa de percurso, nós fizemos o mapa básico da prefeitura, que é aquilo que nós temos utilizado na Secretaria de Planejamento para trabalhar o orçamento participativo, o plano diretor. Então, as crianças conseguem identificar nessa própria atividade aquelas questões que se discutem no âmbito da cidade. No canto direito, o Arquimemória é um jogo da memória, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês, ele é do tamanho um pouco maior, ele não é para ser jogado num tabuleiro, justamente para que as crianças possam jogar com uma certa dinâmica, né? Quem nos deu essa ideia foi o professor de educação física da escola. Desenvolvemos também uma solução muito simplificada para as crianças com dificuldade motora, então ele é um jogo inclusivo também. E esse último aqui é o Arquigame, que é um jogo de tabuleiro. Esse tabuleiro ele tem 1 metro por 1 metro, ele é impresso numa lona. Existe um percurso que simula realmente um percurso da cidade. A cidade é em tabuleiro de xadrez, né? O traçado urbano em tabuleiro de xadrez. E cada casa representa uma atividade, né? Temos várias atividades, eu vou mostrar nos slides seguintes, mas assim, a peça, né, que representa o peão, ele é customizado também, ele representa a silhueta de uma pessoa, o dado ele é maior, a ampulheta que conta o tempo para as crianças responderem as perguntas, e o jogo ele é inteirinho acondicionado. Para a gente, acondicionamento é uma questão importante, então nós fizemos também com esses saquinhos de algodão, que é um material que nós utilizamos também para condicionar os documentos, e ele é todo bordado, né, com as iniciais dos jogos. Nesse Arquigame, que são 290 cartas, nós temos cartas de verdadeiro e falso, sempre com 2 alternativas, né, se é verdadeiro ou falso, e a professora que vai aplicar a atividade, ela não precisa saber da história da cidade, que isso é uma dificuldade também. Então, nós colocamos em verde, para facilitar na hora do contato. O quiz, que são sempre 3 questões, você vai escolher a verdadeira, a que está correta, né? O Arquigame, que é a peça desenhando, que também ela fala sobre questões da história da cidade, ou então relacionadas ao tratamento arquivístico de documentos, e o soletrando, que as crianças também vão falando as palavras. Vocês reparam que a gente tem um número ao lado de cada item, porque as crianças acertando ou errando, elas ganham ou perdem pontos. Então, é mais uma habilidade que a gente trata nesse jogo, com
com a matemática, né? A gente, outro jogo, outra peça desse jogo é a mímica, né, que as crianças adoram essa dinâmica toda, e a carta coringa, que dá dinâmica para o jogo. O importante dizer é que nós aplicávamos esses jogos, né, durante as visitas pedagógicas que aconteciam no arquivo. Só que as crianças queriam brincar para além daquele momento, e para nós era sempre muito importante que não só as crianças que têm aquela condição de ir até o arquivo possam desfrutar desse momento lúdico com os arquivos, né, com os documentos. Então, nós, com esse baixo orçamento que eu falei para vocês, nós fomos customizando, produzindo outros, né, fizemos um boneco, que nós falamos, né, uma peça única, um jogo único, estamos reproduzindo e doando para as escolas públicas. Então, em sala de aula, a professora desenvolve esse trabalho com os alunos também, tá? Um outro jogo que é importante para nós, porque trabalha a questão da cultura afro-brasileira, porque é um parâmetro curricular obrigatório, é o Arquipalavras. Então, nós fizemos, eu trouxe aqui também para vocês verem, eles têm alguns cards com imagens da comunidade afro-brasileira, tanto de jogos, então a gente trabalha patrimônio material e algumas palavras que as crianças relacionam às imagens que estão vendo. Essas palavras elas também são todas em braille, e nós fizemos agora também para doar para as escolas públicas, na língua brasileira de sinais, que é a língua para surdo-mudos, né? Então, também impressas em baixa visão, também cantos arredondados, então é sempre um cuidado que a gente tem para que todo tipo de... todas as crianças possam brincar sem qualquer tipo de impedimento. O Arte e Simetria é um tabuleiro do tamanho A4, que é o tamanho do caderno, onde a professora trabalha com as crianças também a ideia da simetria na matemática, mas sempre relacionados a alguns pontos da cidade. Um diário de bordo, onde a gente coloca as instruções dos jogos, e as professoras, quando aplicam esse material, elas fazem também as suas anotações. Temos um mascote que fica na sala de aula quando esses jogos são aplicados, e esse Arquiregistros, que depois eu vou mostrar para vocês uma peça aqui montada, que é um livro de arte e colagens, né? Eu não trouxe ele desmontado, onde a criança vai escrevendo, desenhando sobre a história da cidade durante o ano todo. São peças que são separadas, como um jogo de quebra-cabeças, as crianças vão montando durante o ano, chega no final do ano, a criança leva para a família aquela história da cidade onde ela fez a interpretação, tá? Esse material já está nas escolas públicas. Aqui umas imagens, então, das crianças brincando com os quebra-cabeças nas visitas escolares, né, que acontecem no arquivo. Então, basicamente, são as crianças das escolas públicas municipais, mas elas agora desenvolvem esses jogos também na rotina de sala de aula, porque nós envolvemos a Secretaria da Educação da cidade, né, conversamos com as professoras para adequar a linguagem, tamanho, ver as demandas que acontecem em sala de aula, para a gente aperfeiçoar o jogo que foi inicialmente criado. E agora, esse jogo, eu falo que, quando a gente fala que é política pública, arquivística, porque eu estou aqui falando, agora tem criança lá no arquivo, né, brincando com isso e entendendo a importância da instituição arquivística, mas na escola pública tem uma professora que também está trabalhando esse assunto. Então, independente da nossa ação, esse trabalho agora já acontece, né? Nessas visitas também nós fazemos um pouco da sensibilização a respeito de como a gente cuida desses documentos, basicamente demonstrando procedimentos de higienização e pequenos reparos. Recebemos educação especial, então ali a gente tem uma turma de crianças surdo-mudas, projetos sociais, que no Brasil é uma coisa muito importante, né? Crianças que fazem o segundo turno da escola, eles vão ao arquivo também para receber esse tipo de formação. Outros dias da família na escola também, ali dá para a gente ver o tabuleiro, né, o tamanho do tabuleiro que está numa mesa, e é bonito porque a gente vê a interação entre os irmãos, então não só a criança da idade de 9, 10 anos, que é onde eles estudam a história da cidade, né, e eu acho que aqui também deve ser assim, porque no Brasil, quando 9, 10 anos, eles estudam a história local. Os livros didáticos são generalistas, não trabalham a especificidade de cada cidade, então depende da professora tomar a iniciativa para buscar alguma coisa em relação à história da cidade, então fica muito pouco. Então ninguém estuda a história da própria comunidade. Então, se a gente quer trabalhar valores como história, memória, pertencimento, a gente tem ajudado nesse sentido. Então, o nosso projeto tem contribuído para isso. E
desenvolvemos basicamente para a criança nessa faixa etária, mas nós temos crianças muito menores aqui, de menor idade, trabalhando esse material, né? Além dos idosos. Então, quando eu digo que eles trabalham isso na rotina de sala de aula, eles é que estão aqui eu gosto dessa imagem, não, acho que está para frente, que eles falam, a gente entende a importância do arquivo, então não somos nós que estamos falando para eles é que entenderam a importância de ter uma instituição arquivística na municipalidade. E aquilo ali, ó, a história de Rio Claro e a importância do arquivo municipal. Então, é um trabalho que vem da comunidade para a instituição arquivística e não o contrário, né? Então, isso o resultado tem sido muito positivo, porque como uma instituição pública, nós entendemos isso, qual é o nosso papel perante a comunidade, como é que a gente justifica a existência da instituição e os recursos públicos investidos. Então, o impacto com a comunidade para a gente é o mais importante. Aqui é uma imagem também da mediação que nós fazemos com professores, também ensinar os procedimentos de higienização em pequenos reparos, não que a gente tenha a intenção de que elas vão fazer isso, mas que eles ensinem as crianças a ter cuidado com o próprio material escolar e com os próprios documentos, fazendo atividades muito simples em sala de aula. Então, a gente faz oficina com os professores, e tudo isso é baseado num livro da professora Luísa Belotto, que chama Arquivos Permanentes de Tratamento Documental, fundamentalmente nesse capítulo que ela fala de difusão editorial cultural e educativa em arquivos, que ela diz que além daquela função que a gente em arquivo sabe, que é cumprir uma função administrativa e acadêmica, a gente tem uma função popular e cultural, e a gente consegue isso com as nossas ações de difusão cultural e ação educativa. Então, para além daquelas questões que a gente tem obrigação de fazer, né, que é receber, preservar, organizar e dar acesso à documentação, então fazer a difusão de maneira proativa é o que a gente consegue esse maior impacto com a comunidade. E nós fazemos isso envolvendo a equipe, envolvendo todo o tratamento técnico de arquivos e ajudando também com que o nosso arquivo seja conhecido na comunidade, né? Porque é muito comum... Cada município tem um arquivo idêntico ou... Não. O que acontece? A rigor, todo município produz documentação que deve ficar no município para ser recolhida, tratada e ser dado acesso no município. Mas instituir um arquivo municipal, como é o nosso, são raros. 10% dos municípios brasileiros, por exemplo, têm arquivos públicos municipais instituídos. Então, as repartições municipais acabam tendo serviços arquivísticos, mas uma instituição arquivística consolidada, com o papel de autoridade arquivística, a ponto de ter autoridade mesmo para cuidar da documentação, estabelecendo parâmetros técnicos, é mais difícil. Então, nós somos esse arquivo constituído há mais de 40 anos, né? Somos um exemplo para outros municípios, mas nem todo município do Brasil tem arquivo. Então, o que a gente quer, difundindo essas ações, é que a comunidade entenda a relevância de se instituir um arquivo no município, e não só pelo valor relacionado à história e à memória da cidade. Isso é importante, mas principalmente pelo valor probatório daqueles documentos que são produzidos na municipalidade. Quando nós fazemos as nossas visitas pedagógicas, nós sempre mostramos documentos relacionados à comunidade. Por exemplo, nós custodiamos carteiras de motorista antigas, né? Eram carteiras dos carroceiros, né? Então, nós queremos dizer isso também, que o arquivo representa a comunidade, não só um nobre, um barão ou uma figura de relevância, de poder econômico, não, né? Então, arquivo custodia documento da comunidade. Então, é por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Bom, um outro trabalho que a gente tem feito, e o bonito disso é que ele vai buscando o vínculo entre todas as fases de documento de arquivo, entre todas as unidades da nossa instituição Arquivo Público, e a gente consegue fazer o rebatimento isso para os arquivos estaduais e para o Arquivo Nacional, são esses documentos relacionados com a arquitetura e o ambiente construído, né? Então, no nosso caso, como documento produzido no município, que a rigor deve estar arquivado nos arquivos públicos municipais, são os processos de construção de obras particulares, né? Então, é um documento que agora está sendo produzido. Se eu tenho alguém que vai fazer uma obra nova ou uma reforma, tem alguém protocolando esse processo na prefeitura, né?
Mas a gente tem essa documentação custodiada desde 1936, né? O Dr. Paulo Batista é um especialista nesse assunto, né? Trabalha com isso no arquivo municipal, né, da Câmara de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, né? E sabe muito bem dessas questões, da relevância dessa documentação que é utilizada tanto pelo valor de prova, quanto pelo valor de pesquisa, quando a gente quer estudar, por exemplo, eu fiz isso no mestrado e doutorado, quer estudar a história da casa, dos hábitos e tudo mais. Então, essa documentação é uma documentação híbrida que a gente fala, tem documentação textual e documentação iconográfica. A gente tem trabalhado muito nas nossas pós-graduações, coordenadas também pelo professor Dr. Paulo Batista, a entender que os documentos de arquitetura não são só os desenhos, os belos desenhos, né? São documentos textuais também, e que são desenhos representativos da comunidade, não só de um arquiteto de expressividade ou de uma construção muito relevante, né? É todo o patrimônio documental e cultural e arquitetônico de uma cidade. É sempre importante para a gente entender e fazer a difusão, passa por entender toda essa produção documental, então que antes do processo tivemos outros tipos documentais que são representativos dessa atividade, conseguimos ler, né, cada elemento, cada tipo documental que a gente chama. Então, essa é a capa, a solicitação, cada uma contém informações relacionadas à arquitetura e à arquivologia, não vou entrar aqui no detalhe, né, porque senão eu ficaria aqui tomando muito tempo de vocês. A guia de recolhimento de impostos, os memoriais descritivos, os termos de vistoria, os despachos. Então, o potencial informativo disso é muito grande. Então, para além do material iconográfico, né, que são as peças desenhadas. Então, a gente, para fazer um trabalho de difusão, a gente precisa entender essa produção documental, o seu contexto de produção, e entender cada elemento que contém nesse desenho. Existem outros documentos, além desses processos, que nos ajudam a entender esse contexto de produção, porque quando a gente entende o contexto, a gente consegue revelar, né, de maneira mais exitosa ainda o potencial informativo dessa fonte. Então, a gente apresenta, estudou esses vários outros documentos que também estão custodiados nos arquivos municipais, para a gente poder fazer a difusão disso. Então, tem um livro de registro de construtores, que eles têm no manuscrito, depois eles têm impresso, os almanaques, os álbuns ilustrados, coleção de fotografias, a bibliografia secundária disponível sobre esse assunto. A gente consegue entender o primeiro, né, o valor secundário desses documentos, como eles são importantes para a pesquisa, que foi um pouco do meu percurso, a evolução do modo de vida, dos elementos e equipamentos de conforto na moradia, acompanhar a evolução dos desenhos, acompanhar o aperfeiçoamento da legislação urbanística e edilícia, para a gente chegar no que a gente diz que não é o fim, mas é um meio muito importante da gente difundir esses documentos, que são as exposições, tá? Aqui, para mim, essa imagem é sintética daquilo que eu vou dizer, porque nós temos os documentos ao fundo reproduzidos, né? Acho que nós não fazemos exposição de documentos originais, produtos que nós desenvolvemos para serem aplicados durante a visita pedagógica, e o próprio serviço arquivístico, que é a visita pedagógica acontecendo para crianças em idade escolar. Nós desenvolvemos um painel grande, onde utilizamos, buscamos uma linguagem acessível entre os termos da arquivologia e os termos da arquitetura. Aqui são detalhes dos painéis, né, onde nos documentos textuais buscamos as especificidades da arquivologia, e nas peças desenhadas as especificidades da arquitetura, por exemplo, onde tem porão, né? Por que a casa tem porão, por que a casa é geminada, a introdução da garagem, da copa, todas as alterações do modo de vida. Fizemos aqui um painel para tirar foto, a gente fala que é um painel instagramável, e desenvolvemos também produtos educativos como quebra-cabeças e jogos de encaixe. Na montagem da exposição, nós envolvemos a nossa equipe e a equipe do museu. Essa exposição foi feita no museu da cidade e não no arquivo, porque o arquivo não tem espaço para exposição, só tem espaço para consulta. Esse é o aspecto da exposição. Essa exposição não ficou em R$5.000, ou seja, não ficou em €1.000 essa exposição, mas o impacto que ela tem na comunidade é muito grande, porque já faz quase 3 anos que essa exposição está montada, e as escolas nos pedem para manter, porque as crianças gostam muito de visitar. Então, o investimento é baixo e o resultado é bem grande. Então, esse é o aspecto da exposição. São 6 painéis verticais com as plantas das casas que foram reproduzidas e adesivadas no chão.
o painel aqui para fotografias, lá ao fundo o painel explicativo, e aqui são mais outras imagens também com os jogos de encaixe e os quebra-cabeças. Como que nós temos feito essas visitas, né? Como é que esse produto educativo é utilizado para o serviço educativo? Recebemos o público de maneira geral, né, nas visitas pedagógicas. A gente vê aqui no quebra-cabeças e nos jogos de encaixe pessoas de todas as idades, não só as crianças, mas basicamente nós também recebemos crianças nesses momentos, né, nessas ocasiões. Então a gente faz primeiro uma abordagem geral com as crianças para dizer um pouquinho sobre os documentos, deixamos as crianças brincarem com aquele material, elas adoram brincar nessas plantas, depois respondemos as perguntas das crianças e deixamos elas brincarem com os jogos. Então, é uma atividade que dura de 40 a 50 minutos, dependendo do interesse da turma, e na sequência são apresentados outros documentos do arquivo, né, para aproveitar e dizer um pouquinho, ampliar o nosso acervo e já testar nas crianças qual é o interesse para a nossa próxima atividade, e fazemos a demonstração dos procedimentos de higienização, que eles adoram entender um pouco por que a gente usa que tipo de trincha para cada coisa. Essa visita também nós recebemos público infantil, jovem e adulto, estudantes da educação especial, né, como a educação de jovens e adultos, são adultos que já estão estudando fora do período normal da escola, né? Recebemos também, fazemos outras exposições vinculadas a essa exposição principal, essa no caso, utilizando os mesmos processos. Fizemos uma exposição sobre a imigração italiana, que muitos dos construtores são italianos. Aqui também esse material é desenvolvido nas visitas pedagógicas no arquivo, e eu gosto muito dessas imagens, eu quero que vocês vejam a comunidade que está aí. Nós não temos um público muito cativo de pesquisadores, de investigadores, né? Porque até na cidade eu não tenho muito esse hábito, mas o que a gente quer investir é na comunidade, naquelas pessoas que nunca visitaram um arquivo, não conhecem essa história e entendem que nós somos uma instituição que dispõe de informação e de informação de qualidade, porque essas crianças, principalmente crianças de periferia, têm acesso à informação muito desqualificada, né? Então, a gente tem oferecido informação de qualidade e tem visto que a cada visita as crianças estão mais sedentas por isso. Fizemos também, para atender ao público técnico, esse manual de tratamento de documentos de arquitetura, foi orientado pela professora doutora Ana Maria de Almeida Camargo, recentemente falecida, mas era a maior autoridade arquivística no Brasil, com orientações onde buscou entender que a produção documental é feita numa linguagem técnica e especializada da arquitetura, padronizada e normatizada, mas que quem organiza são os arquivistas dentro dos princípios da arquivologia. Então, o desafio foi juntar essas duas linguagens, né, e oferecer orientações para o tratamento de documentos de arquitetura. Então, nós tratamos de documentos de arquivo, quais as instituições que esses documentos podem estar salvaguardados, as fases de documento de arquivo, tudo que está em azul com esse tema relacionado à arquivologia. Falamos de suporte, forma, formato, gênero, técnica e língua. E no que está nesse tom mais claro, que é relacionado à produção documental da arquitetura. Então, as etapas da produção documental, quais os tipos documentais produzidos, que técnicas de expressão gráfica são utilizadas para o documento, porque isso é muito importante para as ações de conservação, as fases de representação dos projetos, com todos os tipos documentais decorrentes, entender o que é original, cópia, todas as imagens que estão aí são do arquivo de Rio Claro, então a gente quer mostrar a situação real mesmo, né? Também ajudamos a identificar os danos, né, que podem ocorrer nesses documentos, apresentando soluções de armazenamento, de acondicionamento, de armazenamento, orientação de documentos fotográficos. Tratamos também da organização, né, de fazer os quadros de classificação desses documentos, descrição, um glossário e, por último, a questão de como se faz o acesso, como que a gente pode fazer instrumentos de pesquisa, como esse, muito simples, que é uma listagem Excel, com alguns campos para serem indexados, e a gente tem feito isso e disponibilizado ao administrador municipal, né, a Prefeitura Municipal,
dessa forma muito simples, né? Então, o que a gente coloca aqui é que não existe empecilho em termos de não tem funcionário, não tem recurso, né? A gente tem feito isso, então, além desse tratamento técnico, chegar com um impacto com a comunidade. Além disso, dos documentos de arquitetura serem trabalhados dessa maneira, né, todo o tratamento técnico arquivístico sendo feito na instituição, nós também divulgamos isso nas redes sociais, né, no Arquivo de Rio Claro, Instagram, Facebook. Fizemos um calendário em 2023, sempre tratando, né, do documento de arquitetura e da fotografia, também como um documento relacionado com a arquitetura. Fizemos agora umas reproduções de facsímiles para oferecer em oficinas que a gente tem treinado os arquivistas na linguagem da arquitetura e treinado os arquitetos na linguagem da arquivística. Eu trouxe alguns deles, então eles estão aqui no livro do tombo, os livros de registro, e estamos aplicando esse material já nessa formação mais especializada, aqui no caso com arquitetos, onde a gente espalha na mesa esses tipos documentais já condicionados, né, para eles entenderem como é que isso faz, demonstramos os procedimentos, e aqui já é uma atividade que foi feita há 15 dias atrás, que é o primeiro Encontro Nacional de Arquivos de Arquitetura, que ocorreu no âmbito dos Congressos Nacionais de Arquivologia, né? Então, buscando sempre a linguagem entre o arquiteto e o arquivista. Fizemos uma oficina também agora aqui com arquivistas, então é uma militância grande, né? Que a gente envolve toda a equipe. Isso que é bonito, porque não é a ideia de um, né? Toda a equipe participa e dá sugestões, desde a maneira onde a gente vai fazer as fotos para uma apresentação como essa, ou como a gente vai acondicionar o material para trazer no avião. Fazemos também essa divulgação e esse trabalho de sensibilização com alguns colóquios, com eventos científicos. O Dr. Paulo Batista participou desse também, né, que é o primeiro colóquio Brasil-Portugal, documentos de arquivo de obras e edificações. Participamos também de vários eventos, também coordenado pelo professor Paulo, aqui, né, esses dois muito recentes, aqui em Cascais e o outro na FAU, aqui na Universidade de Arquitetura de Lisboa, os nossos cursos de pós-graduação, né, Paulo? E ações também no Brasil, inclusive sempre muito recentes. E hoje eu acabei de receber a notícia que essa publicação, né, das diretrizes para o tratamento técnico de arquivos relacionados com a arquitetura e o ambiente construído, ela foi publicada hoje, né, então no site do Conselho Nacional de Arquivos. Foi uma câmara técnica consultiva que eu coordenei para buscar também as boas práticas em relação aos tratamentos de arquitetura, e que hoje, né, não vou esquecer, porque vai ser o dia que eu estou aqui, foi publicada essa resolução do Conselho Nacional de Arquivos para os tratamentos técnicos de arquivo de arquitetura. Então, o que eu quis, né, mostrar aqui para vocês é um trabalho que começa no meu município e está aqui em Portugal, né? Isso que é bonito, porque é uma série de ações e que a gente faz com pouco recurso, com poucas pessoas, mas com muito envolvimento da equipe, com muito amor àquilo que a gente faz, né? E que tem tido um impacto muito grande na comunidade. A gente atinge aquela criança, o nosso foco é aquela criança que está na escola pública e que não tem acesso a essa informação, o técnico de arquivo que desconhece a linguagem da arquitetura, o arquivista que tem naquele manual uma maneira de ele entender aquela prática, e nacionalmente com a publicação das resoluções do Conselho Nacional de Arquivos. Também oferecemos essas possibilidades da pós-graduação, né? Quer dizer, é uma formação qualificada em relação aos arquivos de arquitetura. Então, a gente tem trabalhado, militado, até já me falaram, né, em todos os âmbitos, para conseguir com que esses arquivos sejam reconhecidos como importantes para as suas comunidades, né? Cada qual tem a sua especificidade, não precisa ter relevância nacional ou relevância internacional, mas para aquela comunidade eles são importantes. Então, eu agradeço. Eu vou espalhar aqui algumas das coisas que eu trouxe, né? No nosso Instagram a gente sempre coloca algumas informações. Eu estou muito, muito aberta à conversa com vocês, a demonstrar essa situação, e agradeço muito. Obrigada.